Vamos estar começando a nossa aula, então, é a nossa classe de casais. E antes de começar a aula de hoje, a gente quer estar fazendo uma retrospectiva rápida da aula que nós tivemos semana passada, né? A casa de Chloe, onde a gente buscou, né, entender onde a gente pode achar uma orientação salutar, uma orientação correta para as nossas situações familiares. E na aula a gente fez esses dois contrapontos, né? Se nós buscamos a nossa orientação num local correto, como Chloe fez, ou se nós buscamos a orientação que nós gostaríamos de ouvir e satisfazesse o nosso coração, como Roboão fez. No caso de Roboão, ele buscou a orientação dos mais jovens e com isso ele teve a consequência da divisão das 12 tribos de Israel. Já quando Chloe buscou a orientação para os problemas que estavam acontecendo em Corinto, ela buscou no lugar correto, no pai da fé, que foi o orientador dela, que foi o evangelizador dela. Então, ela escreveu para Paulo que eles estavam tendo problemas ali em Corinto, para que Paulo desse uma orientação de como eles poderiam dimensionar essas situações. Então, foi essa a ênfase que a gente quis dar na aula passada, onde temos buscado orientação para as nossas situações conjugais e familiares. Aos pés do Senhor, por meio da Bíblia e da oração, para que Ele nos oriente a ter pessoas ao nosso lado quando precisarmos. Mas hoje nós vamos estar trabalhando a polarização. Essa é a aula 3 que nós vamos estar compartilhando com você. E aí, Moacir, em Corinto, quais eram as polarizações? Porque nós estamos fazendo essa comparação, né? Lá em A Corinto. gente está traçando um paralelo com aquilo que aconteceu em Corinto e aquilo que acontece dentro das nossas casas. E não é fácil, né? E lá em Corinto, vamos fazer também uma retrospectiva para a gente entender o que estava rolando lá em Corinto. Quais eram os grandes problemas de Corinto? Havia uma divisão da igreja, haviam problemas morais e éticos dentro da igreja, haviam problemas de relacionamento conjugal, problemas com o culto, problemas com dons espirituais, problema em relação à ressurreição e diversos assuntos gerais. Tudo isso, Chloe mandou uma cartinha lá para Paulo falando: Paulo, a coisa aqui está nesse pé. O que a gente vai fazer? A gente precisa de orientação. Ela buscou no lugar certo. Muito bem. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa polarização que acontecia em cada ponto desse que estava lá em Corinto. Vamos para o primeiro ponto, então. Uma igreja dividida. Isso era o que estava acontecendo lá. Então, a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É Paulo começando a carta e mandando isso para Corinto. Por quê? Porque cada um lá em Corinto olhava a sua verdade como a única verdade. E isso trazia soberba ao coração daquele povo. Olha que coisa triste que estava acontecendo em Corinto. O que Paulo dizia efetivamente nas suas cartas, nessa carta que escreveu? Paulo falava assim: gente, vocês precisam aprender a entrar em acordo. Eles não tinham um acordo em nada. Tudo era conflito, tudo era polarização. Qualquer coisa que acontecia, não tinha acordo. Tinha o lado que entendia que sim e o lado que entendia que não. Aliás, né, bem, parece os dias de hoje, né? Nós estamos vivendo muito isso na nossa sociedade como um todo, uma polarização muito grande. Paulo também falava assim: gente, por tudo vocês ficam criando partidos. A ala que gosta disso, a ala que não gosta disso, a ala que faz isso, a ala que não faz aquilo. Parem com isso, ele falava. Para uns, eles falavam, melhores são os judeus, porque os judeus buscam milagres. Ah, tinha uma outra ala que falava, não, melhor mesmo são os gregos, porque buscam sabedoria filosófica. Onde que está o correto? Buscar
milagre como os judeus, ou sabedoria filosófica como os gregos. E aí já tinha a ala dos gregos e a ala dos judeus. Tudo criava uma ala, tudo criava um partido, tudo tinha uma polarização e eles não entravam em acordo. Uns se diziam melhores. Eu sou melhor porque eu sou de Paulo. Outros falavam assim, imagine, eu que sou muito melhor porque eu sou de Apolo. Outros falavam, nem Paulo e nem Apolo. Eu sou de Simão Pedro, de Cefas. O outro falava assim, e eu então que sou de Cristo? Aí criavam facções, divisões e a polarização só piorava. Havia também muita bajulação de uns e difamação de outros. E tudo com base em boatos. Sabe o que Paulo fala? Se você pegar uma tradução mais atual, ele fala assim, vocês ficam com papo furado. Pare com esse papo furado. Vocês precisam ser mais sérios, vocês precisam pensar mais na palavra. Por quê? Porque tudo isso está dividindo a igreja e está destruindo a igreja. A comunidade está sendo repicada e ninguém fala a mesma língua. Era isso que estava acontecendo nesse primeiro momento que fazia com que a igreja fosse dividida. Mas nós temos também um segundo ponto. Estava acontecendo lá em Corinto. Problemas morais e éticos. Muito bem. Aí ele escreve lá, Paulo, em 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha que situação que estava acontecendo em Corinto. As questões morais e éticas eram deixadas de lado para satisfazer as necessidades individuais e os desejos da carne. E Paulo não estava gostando nada disso, porque isso dividia a igreja, isso afastava a igreja do caminho correto. Bom, havia lá na comunidade cristã, como Paulo bem escreve aí em 1 Coríntios 5:1, uma pessoa que estava dormindo com a madrasta. Tá? E também havia muita promiscuidade. A gente já viu aqui como que era Corinto, 200 mil habitantes, uma cidade que vinha gente de todo lado, tá? Muitas seitas, muita coisa complicada, e isso fazia com que a promiscuidade também aumentasse e muito. Tá? E o que estava acontecendo? Porque promiscuidade sempre existe. Tá? Mas o grande problema é que o povo de Deus, a igreja, estava simplesmente fazendo vistas grossas sobre essa situação da promiscuidade e principalmente sobre essa grande imoralidade de uma pessoa da própria igreja que estava lá dormindo com a madrasta. E a igreja dava uma de bobo e falava, vamos fazer de conta que isso não existe. Tá? Havia também muita corrupção. Muitos religiosos impostores, onde o evangelho, a palavra de Deus estava sendo deturpada. E o pessoal estava meio que acomodado com isso, deixando isso em banho-maria. Muitos buscavam soluções dos conflitos em lugares errados. Por quê? Porque eles buscavam seus próprios interesses, assim como Roboão. Lembra da história de Roboão? Roboão foi buscar o interesse nos jovens. Ele ouviu os anciãos. Bacana. Mas não é o que eu quero ouvir. Foi nos jovens. E aqui em Corinto estava acontecendo a mesma coisa. As pessoas estavam indo buscar soluções para os seus problemas em lugares fora da igreja, aonde eles certamente ouviriam aquilo que eles queriam ouvir. E isso gerava um grande transtorno para a igreja. Bom, cada um buscava condições de ter o que satisfaria sua própria cobiça. Ou seja, as pessoas em Corinto, a igreja de Corinto, estava extremamente egoísta, pensando em si mesmo, estava ensimesmada. Penso só naquilo que é melhor para mim, naquilo que é interessante para mim. E isso não é bom, né, gente? Isso não é nada bom, principalmente para uma igreja. E também não é bom para dentro de uma casa. Muito bem. Qual o próximo problema? Outro tópico que Paulo recebeu a notícia e trata na carta. Relacionamento conjugal. Muito bem. Lá em 1 Coríntios 7:11, e aqui a gente tomou a liberdade de colocar na Bíblia a mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea, e ele fala assim,
Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira, é bom ter relações sexuais? Olha as dúvidas e as perguntas que eles traziam para Paulo. Muito bem, mas o que estava efetivamente acontecendo? Havia uma discussão a respeito de alguns temas, sempre com muita polarização, com muito extremismo. Sempre tinha o lado de lá e o lado de cá. Traziam esses questionamentos a respeito do relacionamento conjugal para fugirem às suas responsabilidades. Era isso que estava acontecendo. E muito bem, esse extremismo, essa polarização extremista, dividia a comunidade cristã, tá? Então, o que eles perguntavam? É bom ter relações sexuais? Por quê? Porque uns entendiam que não, uns entendiam que sim, uns entendiam que não. Olha que coisa interessante. E a gente pensa, né? História estranha, é bom ter relação sexual. Vamos pegar o que a gente pensa hoje? Muita gente pensa hoje. Qual era o pecado do Éden? Não sei se você já ouviu dizer isso. Ah, no Éden, o pecado foi o sexo, tá? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Qual foi o grande pecado no Éden? A desobediência. A desobediência. Mas tem gente que pensa que o pecado no Éden foi o sexo, e aí hoje tem gente que fala, não é bom ter relação sexual, por quê? Porque isso é pecado. Ah, é pecado. E a coisa não era bem assim, o sexo por si só, tá? Havia também uma discussão entre ser ou não casado. Ah, eu devo me casar ou não? O ideal é não casar. Eu sou da ala dos que não deve casar. Ah, você é da ala dos que deve casar. E aí já era um partido de cá e um partido de lá, tá? Também perguntavam, e por que eu não casar? Porque havia o celibato. Ah, não, você tem que ser da área do celibato, da ideia do celibato, você não pode casar, você tem que se dedicar só a Deus, casar é pecado. Pronto. Então, não presta quem é casado. E assim já se seguia em frente. Também começaram a discutir sobre casamentos mistos. Olha, tem que casar com quem é da igreja, mas casou com quem não é da igreja, quem não é do povo. Como é que fica isso? Eu sou melhor porque eu casei com quem é da igreja. Você não presta porque você casou casamento misto. Já criavam um partidarismo e cada um tinha o seu lado. Criaram também discussões a respeito das virgens. Ah, bom é ser virgem, bom não é virgem porque é melhor, ou é pior. Enfim, tudo era motivo em Corinto para se criar um partido, para se extremar, para dizer, não concordo e você que morra. Era exatamente isso que eles pensavam. Num outro ponto, também criaram muito problema em relação ao próprio culto. A gente hoje não discute isso também, o culto? Como é que é? 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice, o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O culto de Deus estava sendo maculado por questões carnais, gente. A celebração era para saciar a fome física e não a espiritual. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Havia discussão a respeito de temas relacionados ao culto, uma polarização extremista que dividia a comunidade. Por exemplo, o uso do véu pelas mulheres na igreja é correto ou não é correto? Eu sou a favor de usar, sou a favor de não usar, eu sou da ala dos que usam, sou da ala dos que não usa. Quem não usa não presta, quem usa que não presta. O que te leva ao culto? E Paulo pergunta isso. O que leva você ao culto? Por que você vai no culto? E muita gente ia no culto só para comer, só para saciar suas necessidades físicas, carnais. Havia muita competição na igreja, com divisões e críticas. Eu sou melhor, eu que sou bom, você não é. Muitos iam ao culto só para comer e beber, descaracterizavam a ceia do Senhor. O pessoal ia lá, era um banquete. Não, eu vim aqui só para comer. E, por outro lado, tinha o pessoal que não comia nada e morria de fome. Tá? E aí que entra exatamente em Corinto, na carta de Paulo, as instruções para a ceia do Senhor. Como que deve ser a ceia do Senhor? Por quê? Porque o povo estava exatamente dividido em coisas que eram totalmente erradas, extremistas e erradas, totalmente equivocadas. Bom, havia também um outro ponto, dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1.
Ao usarem os dons espirituais, uns se achavam mais importantes que os outros e se vangloriavam disso. Gente, havia muita competição em Corinto sobre os dons que cada um possuía, tá? O meu dom, Silvana, é muito melhor do que o seu. O É o seu, meu, é o meu. imagina, o seu dom é servir. O meu é não de profecia, eu sou muito mais importante. O meu é de cura, eu sou muito mais importante. O meu é da palavra, eu sou muito mais importante. Você não serve para nada, tá? Então eu vou ficar do lado de cá. Fica do seu lado aí, fico do meu lado aqui. Vou reunir só com o pessoal que é bom, tá? Sou muito melhor do que você. Era o que o pessoal estava falando a respeito dos dons espirituais. Então, e Paulo fala, gente, não é para ser ignorante. Vocês estão sendo idiotas pensando nessa forma. Vocês estão sendo errados, vocês estão equivocados pensando dessa maneira. Tá? E chega a ser infantil, chega né? a ser infantil. Ele trata, uma hora, a um determinado momento, ele trata a respeito disso, ele fala assim, vocês parecem crianças mimadas. Criadão cavó. Sabe o criadão cavó? Tem algum criadão cavó aí? Parece criadão cavó, sabe? Mimadão. É isso que as pessoas estavam sendo lá em Corinto. Tem uma outra questão também que eles estavam enfrentando, sobre a ressurreição. Muito bem. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 1 Coríntios 15, 12. Alguns, gente, estavam pondo em dúvida a ressurreição do corpo e, consequentemente, a ressurreição de Cristo. Então, começavam a falar, não, isso agora de ressurreição é balela, isso não existe, isso é furada. Então, se é furada e se não existe, Cristo não ressuscitou. Era isso que estava acontecendo. E isso gerava o que exatamente? Polarização. Olha que interessante, gente. A polarização surgia em Corinto, em todos os aspectos. E surgia e rapidamente ela virava extremista. Então, eu penso dessa forma, quem não pensa dessa forma está errada, eu não consigo mudar meu pensamento, e se eu não mudo meu pensamento, todo mundo que não pensa igual a mim está errado. E assim virava um maior tumulto, e assim virava uma complicação. Bom, vimos os pontos que polarizavam a comunidade de Corinto. Tudo isso, Chloe, lembra de Chloe? Escreveu para Paulo falando, Paulo, é assim que está acontecendo em Corinto. O que a gente faz? Por favor, nos ajude. Tá? Mas, Sil, e no relacionamento conjugal, quais seriam os pontos polarizantes? O que você pode dizer para a gente a respeito disso? A polarização a gente vê presente no nosso relacionamento conjugal, em algumas situações, né? O extremismo da polarização em Corinto, lá, tornou prejudicial a relação da comunidade, trazendo o quê? Divisão e desunião para a comunidade. Agora, quando a gente pensa no nosso relacionamento conjugal, será que a polarização pode afetar da mesma forma que afetou a relação da comunidade lá em Corinto? A gente vai trabalhar um pouquinho disso, pensando que a polarização realmente ela gera grandes problemas quando ela é extremista. Ela é extremista, inclusive no casamento. E como? Também causando desunião, causando afastamento dos cônjuges. Em vez de nós estarmos juntos, em parceria, nós passamos a competir, nós passamos a duelar. E isso traz um afastamento dos cônjuges. Vamos pensar assim, vocês já viram aquela analogia do tênis e do frescobol? Vou relembrar aqui rapidamente para você. Tanto o tênis quanto o frescobol são duas atividades que usam os mesmos instrumentos. São jogados, na sua maioria das vezes, né, por duas pessoas. Cada pessoa usa uma raquete e para jogarem eles usam uma bolinha. Só que quando se joga tênis, o objetivo é você fazer o ponto. Então, o meu objetivo é que o outro perca e eu faço o ponto.
Tanto que você fica numa quadra, cada um de um lado, para que eu jogando faça você perder. Quando eu jogo frescobol, o frescobol também eu pego a raquete, eu tô com a bolinha, duas pessoas, só que geralmente eu tô num outro ambiente, eu não tô numa quadra com algo me dividindo. Eu tô numa praia, eu tô no campo, eu tô no quintal da minha casa. Por quê? O jogo de frescobol, o objetivo dele é brincar, é curtir, é um ajudar o outro a bolinha não cair. A polarização tem quando ela é extremista, ela tem por objetivo o jogo de tênis, ou seja, eu ganho e você perde, porque eu sou melhor. E o nosso convite é que essa polarização não exista. O frescobol é muito mais interessante. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente pode olhar para a nossa casa e pensar assim, nós temos pontos extremos? Será que nós temos jogado mais tênis do que frescobol? Como será quando a gente olha para o nosso cônjuge, a gente pensa assim, sabe de nada, inocente. Eu que estou com a bola, eu que vou marcar o ponto, eu que sou superior, o meu jeito que é certo. É isso que a gente pensa? É nessa postura extrema de polarização que a gente se coloca no nosso relacionamento conjugal? Só o meu jeito é correto para resolver as situações? E com isso, se eu tenho o jeito correto, que só eu... Você viu que o eu está presente e o nós desapareceu? Então, eu sou superior? Será que a síndrome da superioridade faz parte do seu relacionamento conjugal? E você se coloca nessa postura, inferiorizando o seu cônjuge, tanto o homem para com a mulher, como a mulher para com o homem. Essa é uma postura de quem joga tênis, de quem está num lado da quadra, extremo, polarizando as situações. Só a minha razão é que pode prevalecer. Diferentemente de quem está jogando frescobol, que está em parceria. Essa síndrome da superioridade tem feito parte do seu relacionamento conjugal? Quando você olha para situações que têm acontecido na sua casa, em relação à sua família, em relação ao seu cônjuge, você tem desenvolvido uma mentalidade distorcida com base em princípios corretos? Olha, presta atenção nessa frase. Será que eu tenho desenvolvido uma mentalidade distorcida, baseada em princípios corretos? E o que seria isso? Desenvolver uma mentalidade distorcida com base em princípios corretos, que podem causar polarizações extremas e, com isso, dificultar o relacionamento conjugal e familiar e trazer afastamento. O que é um princípio correto e o que é uma mentalidade distorcida? Vamos pegar o exemplo que o Moacir trouxe aqui dos dons espirituais lá em Corinto. Dons espirituais é um princípio correto, bíblico, onde o Senhor nos capacita com dons para que a gente realmente o sirva na igreja, para a edificação do corpo. Então, é um princípio correto. Mas a comunidade de Corinto pegou esse princípio e distorceu. E a mentalidade distorcida deles transformou os dons espirituais numa síndrome de superioridade. Então, em vez de eu usar os meus dons como uma ferramenta no corpo de Cristo para a edificação do corpo e para a adoração a Deus, eu uso para dizer que eu sou melhor que você, que eu sou mais importante que você é inferior a mim. Então, eu pego um princípio correto e, por meio dessa mentalidade distorcida, eu causo uma facção, eu causo uma polarização, eu causo um afastamento.
Mas o que seria, então, um princípio correto da nossa relação conjugal e uma mentalidade distorcida? Vamos pensar na liderança conjugal. Um princípio correto, um princípio bíblico, que está lá em Efésios 5:23. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Nossa, a gente fala essa frase, a gente lê esse texto, a gente vê homem ficando assim, ó, né? Crescendo, pegando esse princípio correto e por meio de uma mentalidade distorcida, nós vemos em vários lares uma liderança autoritária. Olha a diferença. Gente, se a liderança conjugal como princípio bíblico, como um princípio correto, é como a liderança de Cristo para com a igreja, como Cristo foi líder? Como servo. Como Cristo foi líder da igreja? Se entregando por morte de cruz, em amor a mim e a você. Aí o homem pega esse princípio correto do ser o cabeça da igreja e transforma num autoritarismo. E passa a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa intransigente, uma pessoa que às vezes gera uma tensão em casa, onde os filhos têm medo de falar, onde a esposa tem medo de se colocar, onde coisas são feitas escondidas por causa dessa liderança autoritária. Mas nós podemos pensar também no princípio correto como a auxiliadora conjugal. A esposa é a auxiliadora conjugal. E esse é um princípio correto, um princípio bíblico, que está lá em Gênesis. Quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, aquela que vai usufruir juntamente com ele das bênçãos, do Éden, aquela que vai ser parceira. Isso está lá em Gênesis 2:18. Mas aí a mulher pega essa questão da auxiliadora conjugal, aquela que vai estar junto, que vai ser parceira, que vai estar ali, e ela pensa assim, se ele é cabeça, eu sou pescoço. E se cria a manipuladora conjugal. Então, eu que faço a cabeça virar. Então, ó, manipulação. Então, aquele princípio bíblico da auxiliadora conjugal se torna uma manipuladora conjugal. E aí nós pegamos esse casal que teve essa mentalidade distorcida frente aos princípios, e nós temos um casal com uma liderança autoritária pelo homem e uma mulher manipuladora dentro do lar. Isso vai trazer conflito, isso vai trazer afastamento, isso vai trazer partidos. E os filhos vão estar envolvidos nisso. Eu vou ficar com o líder autoritário ou vou ficar com a manipulação conjugal? Aonde que eu vou me aliar para que eu também, enquanto filho, possa usufruir de alguns benefícios? Outro princípio que a gente pode ver dentro do lar, que é um princípio correto, que às vezes a mentalidade distorcida pode gerar situações conflituosas, é o amor. O princípio do amor, gente, é o princípio mais bíblico de todos os princípios, porque Deus é amor. Ele nos amou a ponto de entregar o seu filho para que nos salvasse. E eu, quando olho para o meu filho, eu quero exercer amor por ele. E às vezes eu pego esse princípio de amar e troco pelo presentear. Ao invés de exercitar o amor, que significa estar ao lado, que significa estar junto, ter um ouvido atento às necessidades, se fazer presente como pai, como educador, como modelo. Eu troco pelo melhor tênis, pelo melhor videogame, pela melhor escola. E quando o meu filho me cobra, oi pai, fiz um trabalho lá. Não, filho, eu tenho outra coisa para fazer. Ah, eu estou vendo o meu jornal. Ah, eu preciso responder uns WhatsApp. Ou, ó, eu já te dei tanta coisa e você ainda quer que eu faça mais o quê? O consumismo
toma o lugar do amor. O meu filho tem tudo, não falta nada. Talvez falte o princípio correto. Talvez falte a sua presença como pai, como mãe, como modelo da fé cristã no seu lar. Então, eu quero que vocês pensem nesses princípios que eu trouxe aqui, que envolvem o relacionamento conjugal, e percebam que ele pode estar presente no seu lar, como princípio, mas ele também pode estar sendo usado nessa questão da mentalidade distorcida. Porque as questões que envolvem a nossa vida a dois, que envolvem o nosso relacionamento, são várias. Por exemplo, a nossa espiritualidade. Quais princípios corretos podem estar sendo distorcidos da nossa espiritualidade dentro de casa? Em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso compromisso com Deus. Sabe que tem pessoas que acham que estar na igreja é compromisso com Deus. Isso é uma distorção de um princípio correto. Estar na igreja é você exercitar adoração e louvor a Deus daquilo que você tem de relacionamento com Deus. A simples ida na igreja ou se fazer presente nas programações não significa o princípio correto. É uma consequência, é uma exteriorização. Já pensaram nisso? Essas questões também podem estar nas nossas finanças. Como eu faço a organização das minhas finanças? Como que eu faço o gerir do meu orçamento? Usando princípios corretos ou distorcendo por meio de artifícios para que essas finanças sejam utilizadas, como faziam lá os coríntios, para atender a sua própria necessidade? O princípio bíblico é que nós temos que gerenciar o nosso dinheiro. O princípio bíblico é que nós sejamos participantes do trabalho do Senhor. Mas a mentalidade distorcida, às vezes, nos tira privilégios, não só do exercitar a bondade para com o outro, como também nos tira o privilégio de exercitar a organização financeira no nosso lar, de forma que a nossa família possa estar saudável. O que Deus nos deu é para abençoar e não para se regalar. Exatamente. Interessante isso. Esses princípios também podem ser distorcidos na educação dos filhos, como eu mencionei já no outro slide, né? Mas na questão da educação dos filhos, eu queria ressaltar a questão da polarização do casal. Como que educamos as nossas filhas? Do meu jeito. Do meu jeito? Do meu. Papai batia e batia doído, com um tamanco que jogava longe, zunia na cabeça. Então, será que esse princípio da educação está sendo distorcido pelo seu jeito ou pelo meu jeito? Qual será o jeito correto? É o meu. Não, o jeito correto é aquele que o Senhor nos ensina. É aquele onde nós nos unimos em conformidade, em parceria, e atendemos a necessidade dos nossos filhos de acordo com a idade deles, dando limites, dando carinho, dando cuidado, dando liberdade, pegando os princípios da educação, não apenas o da educação formal, mas o da educação bíblica, e aplicando de uma forma que eles possam realmente integrar isso na vida deles e não simplesmente atender às regras que facilmente eles podem vir a quebrar depois. Outro ponto são as questões familiares. Férias, comemorações, festas. Férias é bom, hein? Sim, mas como que nós resolvemos essas questões? Por meio de princípios corretos, em parceria? Ou nós polarizamos? Eu sou o chefe, eu que resolvo. Eu que ganho mais, eu que digo aonde a gente vai. Sabe, eu conversei com um casal há algum tempo, um casal jovem,
E depois que eles se casaram, houve um combinado que todo final de semana eles iriam, não o final de semana todo, né, mas todo domingo eles iriam almoçar na casa dos sogros, ou dos pais dela ou dos pais dele. Todo domingo era isso. No começo foi normal, eles eram recém-casados e tal. Mas aí chegou um certo momento que aquilo começou a trazer problemas dentro da casa deles. E o marido começou a ficar chateado, outra hora ela ficava chateada, e começaram a ter pequenas discussões sobre o domingo, o almoço de domingo. E essas pequenas discussões começaram a se tornar grandes problemas e grandes discussões. E nós fomos conversar com esse casal, porque estava um motivo bobo, né, gente? Almoçar domingo na casa de papai e de mamãe. E aí nós conversamos com eles que talvez, na época a gente até não usou esse termo, mas hoje ele cabe bem, talvez eles tenham pego o princípio correto, que qual é? Honrar pai e mãe, cuidar, se fazer presente, e por meio de uma mentalidade distorcida, usado isso de uma forma não tão adequada. Eu posso e devo estar presente na casa dos meus pais, mas agora o princípio é: deixará o homem e a mulher a sua casa, deixará pai e mãe e formar uma família, serão uma só carne. Então, o princípio é que a família tem que estar unida. Eu posso almoçar na casa dos meus pais, mas não precisa ser todo fim de semana. Eu também tenho a minha vida conjugal. E nós fomos trabalhando isso com esse casal e fomos mostrando para ele que o princípio podia estar presente, tanto no fim de semana que eles não fossem almoçar no domingo na casa dos pais, quanto no fim de semana que eles fossem. E isso poderia ser prazeroso e não uma regra que tirava deles a liberdade de ser casal. Outra questão que eu lembro, que eu achei muito importante, que envolve aí os filhos, né, que eu quero trazer para vocês, é que teve uma vez o Moacir estava aconselhando, conversando com um homem, tinha acho que uns 40, 45 anos, e ele estava reclamando do quanto ele era afastado do pai, o quanto o pai não se fazia presente na vida dele. E a reclamação dele é a seguinte: eles são de uma família muito abastada mesmo, tá? E ele falava assim: meu pai me deu tudo, carro, roupa, viagem, estudo, tudo que você possa pensar, o meu pai me deu, menos a presença dele. E esse era o choro de um homem de 45 anos. Então, olha a importância do princípio correto ser usado de uma forma correta e não ser transformado por meio de uma mentalidade errada. Vocês já pararam para pensar nesses princípios e nessa mentalidade distorcida, nessas áreas que eu mencionei aqui, nesses exemplos que eu dei? Como que isso tem ressoado aí no seu coração? Em que base temos fundamentado os nossos princípios? Como casal, como pais, como filhos? Na polarização extremista? Ou na verdade do princípio? Eu tenho pego esse princípio e trazido ele para um extremo onde satisfaça o que eu quero, o que vai alegrar o meu coração, ou eu tenho usado esse princípio da forma verdadeira, como edificante do meu lar, da minha casa, da minha vida e do meu relacionamento com Deus. A polarização extremista, ela traz, com a mentalidade distorcida, um prejuízo ao relacionamento conjugal. Avalie. O meu convite é esse a vocês. Avalie como que está essas questões no seu coração como pessoa e como casal. Pense
nesses princípios? Como isso tem se feito presente na relação conjugal e em que nível? E é interessante que essa polarização, ela extremista, ela pode se dar em vários aspectos, né? Às vezes em coisas grandes e às vezes em coisas pequenas. Coisas que a gente até não valoriza tanto, mas que essa polarização extremista pode ir afastando o casal. Sim. Por exemplo, como eu falei ali nos itens, as férias. É, Que é uma verdade. coisa mais tranquila, mais deliciosa do que tirar férias. Mas, às vezes, a polarização extremista tira totalmente essa alegria. A gente pensar, nossa, está chegando a época das férias, vai ser uma tragédia, né? Por quê? Porque a minha verdade é ir para o campo, a sua verdade é ir para a praia. Só o campo é certo, só a praia é Fazer o certa. que no campo? Levar picada de mosquito? E aí, o que a gente faz? Das nossas férias, um inferno. Falando nisso, eu lembrei de um outro exemplo Das férias. das férias, das férias. Teve um casal que veio conversar com a gente também, que eles tinham exatamente esse problema. As férias eram uma tragédia. Por quê? Porque férias para o marido era arrumar as malas, poucas malas, que coubesse de uma forma tranquila Pouquíssimas. dentro do porta-mala, e sair exatamente às 8 horas da manhã e chegar às 3 da tarde no destino. Isso era tirar férias. Para a esposa Com e as para os filhos. paradas pré-definidas. Sim, pelo menos, no máximo 2. Sim, com 20 minutos de parada. E aí, para a esposa e para os filhos, viajar começava 10 dias antes de começar as férias. Pensar que roupa que eu vou levar, se vou levar roupa de frio e roupa de inverno, que perfume, o que vai ter para fazer lá, então adequar a mala. A alegria da família era essa. E aí chegava no dia X, todo mundo naquela alegria, tentando resolver as coisas, e o marido ficava assim, ei, horário, horário, horário. E eles começaram nessa disputa, e férias começou a ser uma tragédia. E aí, conversando, a nossa sugestão foi assim, você já pensou, marido, em começar a sua viagem 10 dias antes também, igual a sua família? E começar a curtir que vocês vão estar viajando, mas isso começa a partir do momento dos preparativos. E você, esposa e filhos, vocês já pensaram em terem um pouco mais de foco na hora de organizar as coisas de vocês, para que organizar, por exemplo, o porta-mala e o horário não seja tão complicado? Adequar cada um do seu lado, trazê-los para o jogo de frescobol e não mantê-los jogando tênis. Então, a polarização, ela atinge pequenas e grandes coisas. A viagem para esse casal era literalmente um jogo de tênis. Literalmente. E o nosso convite foi que eles jogassem frescobol. E eles passaram a jogar frescobol. Isso foi muito bom. E ficou muito bom. E eu fiquei mais feliz com isso. Em que bases temos fundamentados os nossos princípios? Esse é o meu convite para você pensar, analisar, avaliar. Tá bom? E para a semana que vem, eu quero convidar vocês para o nosso próximo tema. Qual o seu lado? É a nossa aula 4. A polarização pode ser saudável? Tamo junto? Vamos orar? Esperamos vocês na próxima aula para a gente falar sobre essa polarização. Vamos orar? Você ora para a gente? Oro sim. Se você está aí com o seu cônjuge, se é possível, dê a mão ao seu cônjuge e vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por esse momento de compartilhar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui como casal, buscando a tua orientação, ó Deus. Trabalha nos nossos corações, nos faz parceiros, ó Pai, Amém, unidos, ó Pai, assim como o Senhor e Cristo são um só, que nós possamos exercitar isso no nosso lar. Coloca-nos do mesmo lado, coloca-nos fazendo segundo a tua vontade, seguindo os teus princípios, Amém, Pai.
Capacita-nos, ó Pai, clareia as nossas mentes e que a Tua graça se faça presente na nossa vida e na vida de cada um dos casais que está aqui presente. Que o Seu amor, ó Pai, seja o direcionador de cada princípio que eles vivenciam no lar deles, em cada setor, em cada área, em cada momento. Amém, Senhor. Nos dá da Tua graça, perdoa as nossas fragilidades e os nossos pecados e fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.